No Brasil, a direita finge que ganhou e a esquerda finge que perdeu. Olha isso aqui que saiu agora, ó. Governo americano retira Alexandre de Moraes e a esposa da lista da Lei Magnitsky. Que essa lei aqui é para quem viola os direitos humanos, que impede as pessoas de transacionarem em dólar. Tirou o Alexandre de Moraes, a sua esposa, e também tirou uma empresa da família aí do Moraes. Pessoal, vamos lá, né? Quem ficou mais decepcionado com isso daqui foi o Eduardo Bolsonaro. Porque ele que tava falando, né? O Trump tá fazendo isso. O que foi o que o Trump alegou? Que o Trump tava fazendo isso por causa que a liberdade de expressão no Brasil estava ameaçada, por causa das perseguições políticas. Então o Eduardo Bolsonaro começou a colocar um bocado de vídeo lá, falou sobre as questões da tarifa, disse que era a tarifa Moraes, que o Trump tinha colocado essas tarifas por causa do Alexandre de Moraes. Todo mundo acreditou nisso, todo mundo acreditou nessas falas do Trump, inclusive eu. Mas aí, se você for olhar, tudo isso caiu por terra agora. Na verdade, o Trump tinha outros interesses, que é justamente esses que ele vem aí tentando fazer acordos com Lula. A gente viu que a relação de diplomacia entre o Brasil e os Estados Unidos, eles começaram a ficar mais próximos agora, né? Tava tendo aí uma forte, né? Eles estavam tendo muitos embates diplomáticos, não estavam se entendendo. O Trump aplicou tarifas nos produtos brasileiros, só que agora retirou. Aí o Lula foi lá, conversou com o Trump e agora retirou aí essa tarifa, essas sanções contra o Alexandre de Moraes e contra a sua esposa. Então, se a gente for ver aí, até mesmo a dosimetria, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, onde os deputados de direita queriam a anistia geral, mas não conseguiram a anistia geral, conseguiram apenas uma dosimetria, que é quando reconhece ali que as penas foram exageradas e visa reduzir as penas, e não acabar com elas, e não uma anistia ampla e geral. Foi bom para aquelas pessoas que têm uma pena menor, né? Mas, enfim, não estão dizendo ali que houve um erro, mas apenas que houve um exagero nas penas. Então nós vemos o seguinte: a esquerda finge que perdeu e a direita finge que ganhou. E muita gente se iludindo aí com alguns deputados bolsonaristas que só fazem barulho. O Eduardo Bolsonaro colocou uma nota, né? Ele botou assim, ó: recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdade que assola o Brasil. A gente vê que a questão aqui não era a crise de liberdade, porque se fosse, ele ainda tinha continuado com as sanções, né? Se ele quisesse somente, fosse só essa questão de crise de liberdade, a gente vê que o que o Trump quer do Brasil são terras raras. Que o Trump quer com o Brasil é que o Brasil não seja tão influenciado pela China, principalmente aqui no território da América do Sul, que a América do Sul não seja tanto influenciado pela China. O Trump quer tirar a influência da China pelo mundo. Então esse possa ser que houve um acordo aí entre o Lula e o Trump. O Eduardo continua. Ou seja, o Trump não estava preocupado de fato com a liberdade de expressão do Brasil, e mais nos interesses americanos, que é claro, né? Os Estados Unidos sempre foi assim, sempre se preocupou com seus próprios interesses. Inclusive, vou gravar um vídeo amanhã falando sobre a questão da Venezuela, as últimas atualizações que teve aí, que os Estados Unidos pegou um navio de petróleo, e a gente vê que os Estados Unidos não está preocupado em tirar o Maduro do poder, porque ele é um ditador, né? Ele tá preocupado com o petróleo também. E depois desse episódio aqui ficou mais claro. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita
a libertação do nosso país, no tempo que for necessário, apesar das circunstâncias diversas. Deus abençoe a América e que tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que ele botou aqui uma nota pública. Aí, engraçado, né? Como as pessoas são tão iludidas, tem gente falando assim, não, isso é uma estratégia do Trump. Estratégia do Trump? O Trump usou isso para poder negociar com o Brasil. O Trump pode ser não concordo com a maneira que ele faz esse tipo de negociação, mas a gente vê que esse é o jeito do Trump fazer política, né? O Lula entregou aquilo que ele queria, ele pegou e tirou aí as sanções. Então, os Estados Unidos, pessoal, a gente não pode se iludir. Possa ser sim que ele queira tirar o Maduro porque ele é um ditador, mas antes de tudo, os Estados Unidos pensam nos seus próprios interesses. A gente vê lá, Ucrânia e Rússia. O que é que os Estados Unidos querem da Ucrânia? Terras raras. Por isso que ele está se metendo aí nessas negociações. Então, os Estados Unidos, às vezes, se passa por bonzinho. Possa ser que eles queiram melhorar, ajudar alguma coisa, mas ele sempre tem os seus interesses por trás. Ele não vai se meter numa confusão dos outros sem querer nada em troca. Então, esse é o vídeo de hoje. Meu nome é Pedro Lima, aqui a gente fala sobre política e economia. Gostou desse vídeo aí? Ajuda aí com like. Não se esquece de se inscrever no canal. E outra, quando eu falo aqui, eu falo sobre análise política, tá? Independente de se você é direita ou esquerda, eu tenho a minha opinião e eu sempre expresso a minha opinião. Só que eu não deixo as minhas opiniões, as minhas paixões políticas assim, serem fora da realidade. Eu não vou falar algo de acordo com a minha paixão política. Ah, se eu sou de direita, eu vou tudo que o Trump fazer, eu vou defender, eu vou achar que é uma estratégia. Não, a gente tem que analisar de uma forma racional. Então, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.